Boa tarde, crianças. Estamos aqui mais um dia. Hoje, 21 de maio de 2020. E vamos dar continuidade hoje à aula de História. Na verdade, hoje não tem assunto novo. A gente só vai continuar e fechar o assunto sobre povos antigos, né? Então, ainda se referindo a povos antigos, a gente vai ver alguma coisa hoje e responder as questões para finalizar esse assunto no livro de vocês e tem uma atividade no caderno de atividades. Mas antes disso, vamos fazer a oração e logo depois tem uma mensagem para vocês. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Leiam com atenção a mensagem que eu trouxe para vocês hoje. Pirâmides do Egito, uma enorme construção feita há milhares de anos atrás. Você já parou para pensar em como foram construídas as pirâmides? Na época, essa pirâmide foi construída com gigantes blocos pesados e sem nenhuma tecnologia. E hoje vamos mostrar então para vocês as várias teorias que tentam explicar como essas pirâmides foram construídas. Fala galera, beleza? Como é que vocês estão? Tá tendo um barulho insuportável ali do lado e eu sou o Lucas Marques. Opa galera, eu sou o Daniel Molo. Eu acho que aqui do lado estão construindo uma pirâmide, porque é gigante e faz muito barulho. Hoje iremos falar sobre a pirâmide de Quéops, conhecida também como a Grande Pirâmide de Gizé. E essa foi uma das estruturas mais altas que o homem já fez, construída há cerca de 4.000 anos. A pirâmide, galera, possui cerca de 147 metros de altura e para construí-la foram usadas mais de 2 milhões de pedras. A construção foi tão bem feita que até hoje continua lá em pé firme e forte. Um dos grandes problemas é que grande parte das pedras que constituem a pirâmide do Egito não são nada leves. Pedras que pesariam em torno de 1,5 toneladas até 3 toneladas por pedra. E a pirâmide foi construída em uma época onde a roda não existia. Então transportar essas pedras, ainda mais no deserto, era um grande problema. A construção da pirâmide durou em torno de 20 a 30 anos. Parece muito tempo, né? Mas para empilhar 2 milhões de pedras em 30 anos, eles tinham que colocar uma pedra a cada 3 minutos. Isso se contarmos que eles trabalharam de 10 a 12 horas por dia. Acreditam que para agilizar o trabalho e ser feito nesse tempo, foram envolvidos milhares de escravos. Já outros acreditam que não eram só escravos, e sim com trabalhadores capacitados para fazer aquela obra. Ninguém sabe de fato como a Grande Pirâmide foi construída, mas existem várias teorias que tentam explicar como elas foram feitas. Inclusive tem até teoria da conspiração, dizendo que as pirâmides foram construídas por aliens, ou até mesmo viajantes do tempo, ou tecnologias avançadas e alienígenas. Mas nesse vídeo, galera, não vamos falar dessas teorias loucas. Vamos contar para vocês as teorias mais aceitas a respeito da construção da pirâmide. Trenó e areia molhada. Foi encontrado um desenho em um antigo túmulo de um nomarca. E graças a esse desenho, físicos da Universidade de Amsterdã analisaram e chegaram a uma conclusão incrível. Se vocês olharem bem, é possível ver que o desenho mostra uma estátua gigante sendo puxada por 172 homens que utilizam apenas cordas e um trenó. Foi aí que perceberam que na frente do trenó existe uma pessoa derramando líquido bem na frente do trenó. E ali debaixo do trenó estaria areia, então ele estaria jogando algum líquido em cima da areia. Até o momento, os egiptólogos acreditavam que esse sinal de molhar o trenó na frente da estátua era apenas um ato em respeito aos deuses. Mas na verdade o líquido era apenas água e não tinha nada a ver com a religião. O que o desenho mostra, na verdade, é uma técnica para eles conseguirem puxar aquela estátua, pois quando a água é jogada no terreno de areia, é possível assim reduzir o atrito causado pelo peso do objeto na areia.
Sem água, o trenó puxado faria um enorme morro de areia na frente, que iria impedir de continuar a puxar a estátua. E já com a água ficaria um terreno um pouco mais liso, né, para poder deslizar mesmo. Depois então de analisar melhor a imagem, os físicos e cientistas fizeram a experiência e conseguiram provar que jogando água na Terra seria muito mais fácil de transportar qualquer objeto pesado. Então essa teoria apresentada pelos físicos foi consideravelmente aceita pela comunidade científica. Então isso, galera, possibilitava os egípcios daquela época a carregarem milhares de pedras entre nós, só jogando água em cima da areia e puxando com muita força. Beleza, mas até então a gente só explicou para vocês como essas pedras pesadas eram transportadas, pois as pedras utilizadas nas pirâmides não estavam ali próximos na região, elas vinham de muito longe. E também eram muito pesadas. Mas beleza então, foi mais ou menos assim que eles transportaram essas pedras. Agora estão lá, as pedras no terreno para construir. Como vai levantar essas pedras? Como vai fazer? E agora? Como que foram colocadas para fazer a pirâmide? Rampas. Em 1971, dois caras chamados Pierre Houdini e Bob Brier publicaram um livro conhecido por Os Segredos da Grande Pirâmide. Segundo o livro, a primeira base da pirâmide de Quéops teria sido construída graças a uma rampa externa, que ia subindo e girava em volta da pirâmide, para que eles pudessem trabalhar com tranquilidade. Com uma espécie de trenó de troncos de madeiras e também com a ajuda de cordas, era possível subir as pedras em cima dos trenós. Conforme a base da pirâmide ia se formando e subindo, a rampa também ia crescendo e dando a volta. Existe uma teoria que diz que quando a rampa chegou em 43 metros de altura, a rampa externa, eles fizeram outras rampas internas para poder transportar as pedras e chegar até o topo. Nesse livro também eles contaram que para erguer as pedras mais pesadas foi desenvolvido uma espécie de elevador de carga, que utilizaria as pedras mais pesadas como contrapeso, fazendo assim as pedras subirem de andar. Antes da pirâmide tornar forma, ela só tinha uma base, e à medida que ela foi construída, as rampas foram subindo e foram sendo preenchidas por pedras. E todas essas grandes pedras também eram cortadas em um ângulo de 51 graus, para ficar perfeitamente encaixadas no corpo da pirâmide e acabar dando o efeito de escalada. Pedras flutuantes. Outra teoria que também ganhou respeito dos cientistas foi a de Peter James, um engenheiro que trabalhou durante 20 anos na manutenção das pirâmides do Egito. Depois de participar de várias obras, ele chegou a uma conclusão diferente a respeito das rampas. Segundo Peter, os egípcios usavam a água para subir os blocos pesados de pedra. Para essa teoria, então, os egípcios construíram um canal que ligava o Nilo até o topo da obra. Esse canal ficava lotado de água e com a pressão da água seria suficiente para flutuar os blocos para cima, como uma espécie de elevador aquático. Cada bloco de pedra era amarrado com vários materiais que flutuavam, e com isso eles poderiam fazer facilmente as pedras pesadas flutuarem até o topo da obra. Para controlar a pressão e a subida dos blocos, várias comportas abriam e fechavam durante o trajeto. E como vocês estão vendo, essa teoria é totalmente possível. Ela não explica por completo tudo, mas pelo menos a questão dos blocos pesados serem jogados para cima tá aí. Trabalhadores. A construção das 3 pirâmides de Gizé podem ter sido construídas por 100 mil homens. Segundo estudos, esses 100 mil homens eram divididos em 5 grupos de 20 mil homens cada um. Eles ficavam em filas e eram divididos de acordo com a sua habilidade, e cada um grupo fazia uma coisa diferente na pirâmide. Muitos acreditam que as pirâmides foram construídas por escravos, mas segundo Richard Hidding, nem todos eram escravos, ali no meio haviam trabalhadores. E esses trabalhadores recebiam seu pagamento em forma de carne e cerveja. Na época, carne e cerveja eram iguarias finas e utilizado até como moeda. Então, para a época, esse era um pagamento muito bom para os trabalhadores. E muitos não queriam abrir mão desses privilégios. Mas como naquela época no Egito existiam escravos, é bem provável que eles fizeram parte da construção. E até agora, galera, não falamos para que serviam essas pirâmides. Se você perdeu a aula de história, saiba que as pirâmides foram construídas para proteger e guardar o corpo mumificado do faraó, que no Egito era considerado um deus vivo, um ser divino. Ao todo, no Egito existem 118 pirâmides, não são só 3. Existem também teorias que dizem que nem todas foram construídas da mesma forma, pois já foram encontradas pedras diferentes e até pedras mais pesadas em outras pirâmides. Agora que você soube como mais ou menos as pirâmides foram construídas, vamos apresentar para vocês alguns dados do tamanho que a pirâmide tem. Ela tem 147 metros de altura, equivalente a um prédio de quase 50 andares. É muito alto. Os blocos mais pesados da pirâmide podiam chegar até 3 toneladas. O peso total da pirâmide seria de aproximadamente
aproximadamente 6,5 milhões de toneladas. Vale lembrar que nem todas as pedras tinham o mesmo peso, algumas eram mais leves do que as outras. A área da pirâmide seria de 52.600 metros quadrados. Essa área é equivalente a 6 campos de futebol. E isso tudo apenas para abrigar o faraó depois de morto e seus tesouros. E aí você entra dentro da pirâmide, gigante desse jeito, é mó estreito, Mó apertado, um corredor, um monte de câmaras secretas. cheio de segredo e Só aquilo. só isso. Agora, antes de começar o assunto, eu gostaria que vocês abrissem na página 26 de História, que nós vamos dar continuidade a algumas curiosidades, algumas descobertas da época da vivência dos povos antigos, né? Então, antes de começar a leitura e a resolução de algumas atividades, eu trouxe uma curiosidade para vocês, que é como foram construídas as pirâmides. Então, vocês vão ver agora um pequeno vídeo de 10 minutos e depois a gente retorna à atividade, tá certo? Pronto, e aí, gostaram do vídeo? Eu achei muito interessante, né? Porque milhares de pedras são necessárias para formar um monumento arquitetônico da história da humanidade, que são as pirâmides. E a gente, assim, às vezes não fazia ideia de como eram feitas, quantas pessoas, de quantos trabalhadores eram necessários para puxar aquelas pedras, para erguer aquelas pedras, né? E até hoje serve também de história, marco, que fica lá exposto até hoje no Egito, naquelas terras lá, de povos muito antigos, né? E as tradições, elas não param, né? Então, agora nós indo para a nossa leitura, temos aqui, para iniciar a atividade, o transporte do Colosso. Alguns aspectos da vida cotidiana dos povos que vieram na antiguidade somente puderam ser reconhecidas hoje com a ajuda dos estudos das obras artísticas. Uma dessas obras artísticas são as pirâmides, né? As pirâmides, os deuses que eles adoravam, as esculturas que eles faziam e ficaram até hoje, faz parte dessa história. Por muito tempo, um dos maiores mistérios da humanidade foi a construção das pirâmides do Egito. Todos se perguntavam como os antigos egípcios carregavam aquelas imensas pedras que as constituem. Então, nós vimos lá no vídeo, né, que realmente era um trabalho manual muito forçado. E o tempo também para fazer aquela pirâmide é um tempo absurdo também. Não era uma construção feita do dia para a noite. Aí agora, com base no vídeo que nós vimos, esse textinho aqui, aí como você imagina que as pirâmides foram construídas? Vocês já imaginavam que eram assim, que tem esse processo? Já tinham visto falar, já tinham escutado alguma coisa, já tinham lido algum livro, já tinham assistido algum documentário? Coloquem aí a sua opinião, se vocês já conheciam que era a construção daquela forma, ou foi surpresa para vocês. Em 2015, ao estudar uma pintura encontrada em uma tumba egípcia, um grupo de pesquisadores descobriu como os imensos blocos e estátuas foram movidas para a construção das pirâmides e de outros espaços no Egito Antigo. A imagem a seguir é uma representação da pintura encontrada na tumba desse nome aí que eu não sei dizer, um nome egípcio, né, eu acho. Um antigo faraó que reinou cerca de 3.000 anos atrás no Egito Antigo. Vamos ver alguns detalhes. Então, observando essa pintura aí, desse homem aí, esse egípcio aí, que reinou há muitos anos atrás, aqui está dizendo que a representação do desenho encontrado no interior de uma tumba, no Egito, datado em 1900 a.C.,
ele foi batizado de transporte do Colosso, em referência à grande estátua que estava sendo transportada. Aí tem aí as numerações, e cada numeração aí vai dizendo o que significa, né, aquele desenho. Então, aqui onde tem o numeral 1, vocês podem observar que é um homem jogando água no caminho em frente à passagem do trenó. Era assim que os antigos egípcios conseguiam mover grandes pesos pelo deserto. Número 2, a imagem número 2, a representação do desenho. Ela é: com a areia molhada, os grãos ficavam muito juntinhos, foram quase uma estrada, formando quase que uma estrada em buracos. Isso permitia que o trenó deslizasse sem muito esforço. A imagem 3, com muitas outras atividades no Egito, era preciso muita mão de obra para realizar certas tarefas, como a construção das pirâmides. Também nós vimos no vídeo. 4. Trabalhadores carregando outros equipamentos que auxiliavam no transporte da colossal estátua. 5. Trabalhadores carregando mais potes de água, talvez para beber e também para molhar a areia. 6. Trabalhadores puxando corda, presos ao grande trenó. Então, pode ver aqui que tudo aqui tinha que ter a mão de obra escrava, né? Que os povos antigos, eles escravizavam os judeus, os hebreus e aquelas pessoas que não eram nobres, eles eram vendidos como escravos, né? As pessoas que não tinham rendas próprias, que não tinham status, elas eram escravizadas. 2. Gostou de saber dessa curiosidade sobre a construção de grandes monumentos do Egito antigo? Converse com colegas sobre o assunto. Então, nós já vimos no vídeo, já conversamos sobre isso, né? 3. Onde a imagem apresentada foi encontrada? O que ela era originalmente? A imagem de um desenho encontrado no interior de uma tumba no Egito, datado em 1900 a.C. Então, foi muito antigo isso aí, né? Eles encontraram. 4. Em sua opinião, qual a importância do estudo de pinturas e de outras obras artísticas antigas, como poemas e esculturas? Porque é com esses documentos, com esses registros, com esses desenhos, que a gente conhece o costume das antigas comunidades, desses antigos povos. Então, se não houvesse vestígios nenhum, assim, desde a idade da pedra, né? Se o homem não tivesse deixado os seus registros nas paredes, aí como nós poderíamos contar a história do início da humanidade? Então, isso aí serve para que possa se realizar grandes descobertas, né? E aí os estudos vão bem além para poder descobrir melhor sobre esses povos. Aí, continuando. E por falar nisso, em cada época a ciência é diferente. Alguns povos da antiguidade, a ciência e a religião andavam juntas, uma relacionada à outra. Para mesopotâmios, por exemplo, a ciência era algo dado pela divindade. Por isso, somente os sacerdotes podiam praticá-la. Assim, quando ocorria algum fenômeno astronômico, com a passagem de um cometa, como um eclipse, ele era associado a algum propósito dos deuses. Então, os mesopotâmios eram os excelentes matemáticos. Por isso, os estudos astronômicos eram tão precisos. Ainda assim, não havia experimento científico.
esse povo estudava os fenômenos da natureza por meio de observações. Então, essas observações, eles faziam suas análises, seus cálculos. Então, eles não precisavam de tecnologia como hoje para descobrir certas coisas, né? Claro que o tempo, com certeza, ele era mais extenso para poder descobrir. Mas era necessário que eles acreditassem em algo sobrenatural que os ajudasse. Então, tem até aqui a imagem, né, dos astrônomos estudando o céu. Na astronomia, os estudos dos mesopotâmios influenciavam muito os povos. Então, eles acreditavam, eles tinham alguém como base, como estudioso, como mestre, né? Primeiro, como você imagina que a ciência é praticada atualmente? Então, hoje é diferente. Hoje tem os aparatos tecnológicos, hoje tem pesquisas com a ajuda da grande tecnologia. Existem grupos de pessoas que se dedicam para determinados estudos. Então, com certeza, tudo hoje é mais evoluído, né? E também mais preciso por causa da tecnologia, que dá uma resposta imediata. Segundo, hoje em dia, as crenças religiosas influenciam na prática da ciência? Se sim, de que maneira? Aí é muito pessoal, né? Você acha que a tecnologia, a ciência e as crenças andam juntas? Ou as pessoas não acreditam muito nos deuses ou no Deus, né? Que talvez cada um tenha a sua crença, e acredita que somente a ciência por si só ela responde todas as perguntas. Então isso é muito pessoal, né? Eu particularmente acredito que Deus, ele é o norte ainda, né, espiritual, que ele tem o poder em suas mãos, ele pode todas as coisas e que ele faz conforme o que ele quer. E ele permite até onde o homem vai, né? Se eu fosse olhar somente para a ciência, eu ia dizer que tudo era coincidência, que tudo seria obra do homem, né? Então, assim, cada um aí vai ter a sua interpretação. Isso aqui é mais para a gente conversar, né? Não precisa vocês registrarem, a não ser que vocês queiram registrar. Essa página 27. Aí, sua opinião, de que maneira a ciência contribuiu para os avanços humanos? Claro que a ciência também contribuiu, né? Não é porque eu tenho fé em um Deus que eu não vou dizer também que a ciência não tem as suas descobertas. Mas eu acredito que até a sabedoria do homem é dada por Deus. Então, tudo que é de evoluído, tudo que é de suporte para o homem, de descobertas, de melhorias, é dada por sabedoria de Deus. Então, para mim, eu acho que elas andam juntas, mas que eu não posso também dizer que a ciência não é importante. Claro que ela é importante. Agora mesmo estamos vivendo em um momento que nós precisamos da ciência, né? Para poder nos amparar e chegar ao dia de nos aliviar, descobrindo a vacina para o novo coronavírus. Então, eu posso dizer que Deus vai abrir a mente de alguém, que Deus vai permitir que alguém faça essa descoberta para que essas vacinas e esses tratamentos sejam o mais rápido possível, para que o mundo acabe com esse sofrimento, né? Com essa guerra invisível que estamos vivendo. Na página 28, tem aí também um exercício. Aí diz assim: Urbano decidiu montar fichas sobre os povos que conheceu. A primeira ficha ele preencheu. Observe e complete as outras fichas criadas por Urbano com informações solicitadas. Então, vamos lá. Aí tem aqui, Egito, tipo de religião. Eles são polietistas. Aí tem aqui, cultura,
cultivava os antepassados? Não. O governo estava associado à religião. Os mesopotâmios também eram polietistas, né? Cultuava os antepassados? Também não. Governava, associava à religião. Então, vejam que o Egito e os mesopotâmios, eles têm a mesma linhagem de pensamento e de culturas. Aí vamos lá, Grécia, também polietismo, cultuava os antepassados, no caso a Grécia e a Roma, sim, e o governo estava separado da religião. Então, o governo, que era, no caso, os reis e os sacerdotes, né? E até os deuses também. Então, eles separavam. Outras culturas, tipo Ásia, África e América, eram polietistas, são polietismo, cultuavam os antepassados e o governo também era separado. Os semitas, polietismo e depois monoteísmo, passaram depois a acreditar no único Deus, e eles tinham e cultuavam os antepassados, uma parte sim, antes de eles serem monoteístas, eles cultuavam os antepassados, depois passaram a não cultuar mais. Então aí é sim e não para marcar nessa fichinha. E o governo era associado à religião também. Na letra B, as culturas que você estudou neste capítulo têm elementos em comum? Tem, né? As culturas, por exemplo, o Egito e os mesopotâmios, eles têm os mesmos os costumes parecidos, as crenças parecidas, né? Vemos também que a África, a Ásia, a América, eles também tinham um cotidiano e uma política muito parecida. Então, quando eles separavam a política e da religião, eles tinham costumes parecidos. Então, podemos dizer que essas culturas aí, elas existem sim, as suas semelhanças e também há um pouco de diferença. Então, podemos dizer que existem semelhanças, mas também existem muitas diferenças com o passar do tempo. Segundo quesito, assinalem as frases que apresentam informações verdadeiras sobre os assuntos estudados neste capítulo. Então, temos aí afirmações, né? São frases afirmativas e nós vamos marcar somente aquelas que são verdadeiras. Polietismo significa adorações a muitas divindades. Certíssimo. A primeira está certa. A religião dos gregos não compartilhava similaridades com a religião romana. Errado. Nós vimos aqui na tabelinha que eles têm os costumes religiosos parecidos. Então, segundo, não é. Terceiro, no Egito, o faraó era considerado o representante direto dos deuses na terra. Verdade. Quarto quadradinho. Os egípcios e os mesopotâmios eram monoteístas, ou seja, cultuavam apenas um deus. Não. Gregos e romanos tinham os mesmos deuses, mas com nomes diferentes. Certo. Hebreus e árabes são partes dos povos semitas. Também certo. Na Ásia, África e América, havia uma mistura entre cultos e antepassados e o polietismo. Também certo. Então, a ordem fica: primeiro certo, segundo errado, terceiro certo, quarto errado, quinto, sexto e sétimo certos. Terceiro, a religião continua muito presente na sociedade atual. O Brasil é um país laico. Então, nós podemos escolher a religião que nós quisermos. Então, de acordo com isso aí, vocês vão responder: você e seus familiares praticam alguma religião? Se praticam, vão dizer qual é a religião. Dessa religião que você pratica, existem alguns aspectos
parecido com as religiões que nós estudamos até agora, dos povos antigos. Se tiver, você também vai descrever. Então, todas as duas aí são pessoais. Pronto. A nossa aula de história foi até aqui, né? Terminamos esse capítulo. Tem um resumozinho aqui para você dar a sua opinião. E que amanhã, a aula de geografia. Quem ainda não entregou o trabalho, por favor, agilize, né? Que eu preciso para fechar a nota. E fiquem com Deus e até amanhã. Beijo.